Eu via um homem, meu Deus, um espírito da morte muito grande, Pai, repousando com muita lentidão sobre a cidade do Rio de Janeiro. Meu Deus, Espírito Santo, visita a cidade do Rio de Janeiro, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita a cidade do Rio de Janeiro. Sim, Jesus. Enquanto eu estava clamando pela cidade de Foz do Iguaçu, Em nome de eu Jesus. via um homem, meu Deus, um espírito da morte muito grande, Pai, repousando com muita lentidão sobre a cidade do Rio de Janeiro. Coloca a sua mão. Senhor, é como se... Eita, Jesus, visita o Rio de Janeiro. Em nome de Jesus. Turemassuri que levaia. Meu Deus, eu via um homem repousando. Sabe, Adriana e Patrícia, sabe quando aquelas pessoas elas sentam para meditar? As pessoas que fazem yoga têm muito esse costume, sabe? Eu vi aquele homem sentado, com as pernas cruzadas e com a mão aberta. Ele repousando sobre a cidade do Rio de Janeiro. E ele estava muito próximo, assim, sabe, do solo. É como se tivesse, eu olhava, é como se tivesse assim, muito próximo. Só que ele tinha sobre a sua mão uma espada. Um homem todo vestido de preto. E o Senhor me disse que é um espírito da morte terrível. Aos irmãos carioca que estão nos assistindo, tem alguém do Rio de Janeiro aí? Se tiver alguém do Rio de Janeiro, dá um sinal aqui para mim. A terra de vocês precisa de muita oração. Ela é Marassuri, esse principado estava muito próximo de descer à terra da cidade do Rio de Janeiro. Mas, ei, eu creio numa oração, eu creio num povo que quando ora, Deus muda a situação, viu, Patrícia? Irmã Patrícia, ela é Marassuri, que ele, meu Deus, o que é isso? Turemassuri, que ele é Maria. Ai, Turecamassuri, que ele é. Eu creio em um povo, meu irmão, que se colocar na posição, Deus pode descer com a misericórdia nessa terra. Turemassuri, que ele é Baia. Visita, Senhor, a cidade do Rio de Janeiro. Senhor, visita. Atenção, os irmãos carioca. Olha quantos irmãos carioca estão aqui conosco. Clame pela tua cidade. Clame pela tua cidade em nome de Jesus Cristo. Rio de Janeiro. O Senhor fala com o Rio de Janeiro. And the Lord says, E o Senhor diz: Rio, don't you know that you belong to me? você não sabe que pertence a mim? Don't you know that you belong to Você me? não sabe que pertence a mim? You have killed many people. Vocês mataram muitas pessoas. You have lifted up many gangs. Vocês levantaram muitas gangues. But the Lord Mas o Senhor is coming to rescue está vindo para te resgatar. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. The Lord says, O Senhor diz: just like I cleaned up assim como eu limpei El Salvador, El Salvador, it's the same way é a mesma maneira I will clean up que eu Brazil. limparei o Brasil. The Lord says, O Senhor diz gang members que membros de gangues, facções, will no longer be in control não vão mais estar no controle of my land. da minha terra. He says, Ele diz: enough is enough. já deu, é suficiente. There is a people Há um povo crying for me, clamando a mim, saith the Lord, diz o Senhor. and the time must come E o tempo é chegado for my presence para que a minha to presença enter the streets entre as ruas of every city. de cada cidade. Atenção, a gente fala agora da mega operação da Polícia do Rio de Janeiro, que deixou pelo menos 98 mortos. Ao vivo, a repórter Bruna Carvalho já está conosco e vai trazer as últimas informações ao vivo, direto do Complexo da Penha. Bruna, qual é a situação por aí na manhã desta quarta-feira, minha amiga? Bom dia.
Darlison, é uma situação realmente de muita tensão. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. A gente está bem em um dos acessos aqui ao Complexo da Penha. Você vê como tá poucas pessoas saindo. Geralmente esse horário, né, a gente está falando 7h15 da manhã, já teriam mais pessoas passando por aqui, indo para o trabalho. Mas aos poucos a gente vê que as pessoas estão deixando sim a comunidade e tentando seguir a rotina, mas com um clima realmente de muita tristeza, de muita preocupação, de muita apreensão. Porque a gente sabe que muitos moradores ficaram ali no meio do fogo cruzado. Temos pelo menos 3 moradores que foram baleados ontem durante essa operação, pessoas que estavam aqui nessa região do Complexo da Penha e Alemão, e agora também moradores estão reunidos numa praça aqui perto, na Praça São Lucas, a poucos metros daqui, onde foram levados corpos que foram encontrados na mata. São pelo menos 38 corpos que foram retirados pelos próprios moradores. Eles se reuniram, foram também com pessoas da associação e trouxeram esses corpos ali em caçambas, trouxeram em caminhonetes e reuniram todos eles nessa praça para que os familiares possam identificar quem são essas pessoas. Para você ter uma noção, aqui onde a gente está também é muito próximo ao Parque Xangai, à estação do BRT da Penha. Você vê que tem até algumas pessoas tentando voltar para a normalidade, mas a gente já perguntou para alguns moradores que disseram para a gente que as escolas aqui dentro não estão funcionando. Não temos isso ainda oficialmente da secretaria, mas temos os moradores que receberam esses avisos e não levaram os filhos para a aula. Tem também pessoas que não vão trabalhar hoje por conta dessa questão do transporte, que ontem foi realmente um dia muito atípico, com várias linhas de ônibus suspensas, depois que os ônibus foram usados, né, com barricadas aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Foram 96 ônibus utilizados como barricadas e 204 linhas impactadas. Então você vê que as pessoas estão retomando a rotina a um pouco mais tarde, talvez ainda aguardando para saber se os seus serviços vão continuar normalmente, mas a gente já sabe que as unidades de saúde estaduais vão funcionar durante o dia de hoje aqui na região do Complexo da Penha. Agora, Darlison, algo que chama muita atenção é que a gente não está vendo o policiamento, geralmente, que a gente vê nessa entrada aqui, nesse acesso ao Complexo da Penha, próximo aqui ao Corpo de Bombeiros. Mas já passamos por viaturas e também por veículos blindados da Polícia Militar, circulando aqui os acessos para reforçar a segurança aqui na região. Mas é um clima de muita tensão depois de uma operação como essa. A gente está falando aí de mais de 70 mortes, 4 agentes públicos, 2 policiais civis, 2 policiais militares. Nessa contagem também foram mais de 80 pessoas presas durante essa operação e vários fuzis, muita droga, que foi apreendida durante essa operação ontem por aqui. E a todo momento os moradores passam, vou pedir para o Thiago mostrar agora ali a polícia passando, essa imagem que a gente vê com frequência aqui, a polícia circulando pelo Complexo da Penha. E quando os moradores passam pela gente, eles gritam e falam: foi horrível, foi um momento de terror. Muitas pessoas, claro que não podem gravar porque moram numa área aí que é controlada, pelo tráfico, então não querem se expor, mas relatam que foi realmente um dia assim muito difícil, e até quem mora aqui há mais tempo nunca tinha passado. Chegaram a comparar até nos anos anteriores, quando a gente viu a ocupação que aconteceu aqui no Alemão, e disseram que foi realmente uma situação ainda pior para eles.